Feminismo e cristianismo combinam? Será que assim como eu, você já teve essa dúvida também e procurou saber ou só convive com ela? Oi, meu nome é Débora, muito bom ter você por aqui, espero que este vídeo te edifique de alguma forma. Se perguntássemos na rua sobre o que é o feminismo, provavelmente nós ouviríamos resposta como: é a luta pelos direitos iguais entre homens e mulheres, é a luta pelo direito ao voto da mulher e tudo mais, direitos civis e tudo mais. Inclusive no dicionário de Oxford, ele define feminismo da seguinte maneira: é o movimento em prol dos direitos das mulheres e da igualdade dos gêneros. Mas, para conhecermos de fato o movimento ou uma ideologia, a gente precisa ir na fonte deste movimento, porque afinal a gente não vive só de achismo, certo? Nós precisamos entender o que as teóricas do movimento feminista, o que os pensadores, as grandes mentes pensantes disseram sobre o movimento feminista. E não só como disseram, mas como viveram também. Várias pautas dele vieram de algum momento da vida que essas pensadoras estavam passando. E quando a gente olha para a vida e para o pensamento dessas teóricas feministas, a gente vê que o movimento feminista ele tem aparência de coisa boa. As escrituras, a Bíblia, ela nos ensina que homens e mulheres são iguais. Então, os mesmos direitos civis têm que ser para os dois. Porém, as aparências enganam. E é aí que a gente precisa ter cuidado com o movimento feminista. Olha só o que o Bernardo Kister falou no prefácio deste livro da Ana Campoiolo. O objetivo público e declarado do movimento feminista é libertar as mulheres e construir um mundo melhor, sem preconceitos, desigualdade e injustiça. Agora, o escopo real, escondido pelo véu de ideias rebuscadas, é simples: quebrar a ordem presente. E a Ana Campoiolo complementa esse pensamento do Bernardo Kister dizendo que a verdadeira identidade do movimento feminista, a qual tem mais a ver com engenharia social e perversão cultural do que com reconhecimento dos direitos civis e femininos. Ou seja, eles estão dizendo que há uma face aparente, que é essa aparência da luta pelos direitos civis, da liberdade das mulheres, só que há uma motivação real, escondida por trás neste movimento todo. Inclusive, a Ana Campoiolo, ela define o feminismo dessa forma, presta atenção. O feminismo é um movimento político que contribui para o desentendimento e a crescente amargura entre os sexos, acelera a desagregação familiar, induz a eterna insatisfação e a libertinagem sexual, valendo-se para isso de discursos sofistas, pesquisas fajutas e manchetes tendenciosas, geralmente às custas do dinheiro de contribuintes alheios ou contrários a tais objetivos. Veja que a forma que ela define o feminismo aqui é totalmente diferente do que a gente ouve no popular. E de onde que ela tirou isso? Foi da cabeça dela? Da amargura que ela tem contra o feminismo? Não. Agora, nós vamos dar uma olhadinha no pensamento de algumas teóricas feministas, e não só no seu pensamento, a vida delas, como eu disse, contribui muito para o que elas estão pensando no momento. Vai analisando, vai juntando as pecinhas para ver se feminismo e cristianismo combinam quando a gente olha para as motivações dessas teóricas. Primeira delas que a gente pode falar é a Mary Wollstonecraft, uma proto-feminista ali de meados de 1750, que ela escreveu um livro que chama A Reivindicação dos Direitos das Mulheres, em 1752. E a Mary Wollstonecraft, ela era totalmente a favor da Revolução Francesa, que foi uma revolução de quebrar padrões aí na sociedade, na ordem de como as coisas caminhavam. E quando a gente olha para a vida da Wollstonecraft, a gente vê que ela teve uma vida difícil, porque ela vivia atrás de um amante que nunca a assumiu de verdade. Ela ficou grávida desse homem aí, e depois ela ficou grávida de outro homem, de um filósofo super radical também, que não concordava com o casamento, mas os dois decidiram casar para que a filha que eles teriam fosse legitimada. Então a gente já vê que assim, zero acordo com o casamento, zero acordo com os padrões normais da sociedade, até os padrões estabelecidos por Deus. E inclusive a filha da Mary Wollstonecraft, que também chamou Mary porque ela morreu no parto e foi uma homenagem à mãe, a Mary Shelley, ela escreveu o Frankenstein. Quem lê a obra do Frankenstein sabe que a pessoa que escreveu o Frankenstein não é muito normal. E ela teve uma vida tristíssima também. Se você for dar uma olhada na biografia dessa menina, é uma vida muito triste. E ela também foi um dos expoentes aí do proto-feminismo. Mais pra frente um pouco, quando a gente olha para o movimento sufragista, que é aquele movimento
que lutou pelos direitos do voto, mas não só pelos direitos do voto. Elas também se meteram na igreja. Veja só o que as sufragistas já no início assinaram no documento delas também, lá na assembleia que elas tiveram de Seneca Falls, em 1840 por ali. Pela derrubada do monopólio do púlpito e pela garantia às mulheres de participação igual à dos homens nos vários negócios, profissões e comércio, elas tinham proposto uma mudança na estrutura da igreja. O homem permite à mulher na igreja, assim como na sociedade, apenas uma posição subordinada, afirmando a autoridade apostólica para sua exclusão do ministério, com algumas exceções, participação pública e tudo. Resolve-se que, por muito tempo, a mulher permaneceu satisfeita nos limites circunscritos, que costumes corrompidos e uma aplicação pervertida das escrituras estabeleceram para ela. E que é hora para que ela se mova em direção à esfera abrangente que o Criador lhe designou. Onde está a exegese dessas mulheres? Eu vou mostrar para vocês onde é que está a exegese dessas mulheres agora. Mas já estão vendo que lá no início, na primeira onda do movimento feminista, na luta pelo voto, elas já estão metendo o dedinho na igreja? E vocês sabiam que as pastoras vêm daí? Não há justificativa bíblica quando a gente estuda sobre pastorato feminino, mas isso é outro assunto. Uma das mulheres que foi o nome também da primeira onda do feminismo, que foi Elizabeth Cady Stanton, ela se converteu uma vez por meio da pregação do Finney, mas logo ela largou de mão do cristianismo e sabe o que ela fez? Grande ideia da Elizabeth Cady Stanton. Ela publicou The Woman's Bible, que foi uma reformulação feminista da escritura. Ela publicou a Bíblia da mulher, só que por uma visão feminista. E olha o que ela diz na introdução dessa Bíblia. A Bíblia ensina que a mulher trouxe pecado e morte ao mundo, que ela iniciou a queda da raça, que ela foi acusada diante do trono de julgamento dos céus, processada, condenada e sentenciada. O matrimônio, para ela, deveria ser uma condição de escravidão. A maternidade, um período de sofrimento e angústia, e em silêncio e sujeição. Ela deveria fazer o papel de uma dependente da generosidade do homem para todas as suas necessidades materiais e para toda informação que ela pudesse desejar quanto às questões vitais. Ela foi ordenada a perguntar ao seu marido em casa. Aqui está a posição da Bíblia quanto à mulher, brevemente resumida. Enquanto a gente olha para as escrituras e a gente vê que Deus não desvaloriza as mulheres, Deus dignifica as mulheres. A Elizabeth Cady Stanton, com uma visão pervertida das escrituras, diz que as escrituras subjugam a mulher. Então a gente vê que já no início há sementinhas contra a igreja, contra o cristianismo, contra Deus. Na verdade, a rebelião é contra Deus. Um pouco mais pra frente aí na história, a gente vê a famosíssima Simone de Beauvoir, que é tão comemorada no Dia das Mulheres e nos círculos femininos, feministas até hoje. Olha só o que ela escreve sobre ser dona de casa, sobre a família, o matrimônio e a maternidade. A dona de casa não caminha para a criação de algo durável. O trabalho que a mulher faz dentro de casa não é diretamente útil para a sociedade, não produz nada. A dona de casa é subordinada, secundária, parasítica, e é para o seu bem que a situação tem de ser alterada, de modo a proibir o casamento como uma carreira para as mulheres. Isso ela escreveu no livro dela, O Segundo Sexo. E aí, mais tarde, ela ainda escreveu em outro artigo, enquanto a família, o mito da família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a viver sob opressão. Nenhuma mulher deveria ter autorização para ficar em casa e cuidar das crianças. A sociedade deveria ser totalmente diferente. As mulheres não deveriam ter essa opção precisamente porque, se tal escolha existir, demasiadas mulheres a seguirão. Porque a gente foi... Isso é o caminho normal, né? Deus colocou isso, mas tá bom. Isso é uma forma de forçar as mulheres numa direção certa. O ódio dessa mulher com relação à família, à maternidade, ao lar, a ser esposa, até a gente vê isso na vida dela. Ela e aquele Jean-Paul Sartre, os dois, foram terríveis. Quando a gente olha a história de amor deles, é uma história nojenta. Difícil de engolir, viu? Porque até do lado nazista eles ficaram. E essa mulher aí, é super comemorada hoje. Não entendo como. Mas veja só, quando ela fala mal de papéis que Deus naturalmente nos dotou, de sermos mães, que é um privilégio, gerar vida, como que ela pode dizer que isso não tem utilidade, não é algo que permanece?
os filhos não permanecem. Enfim, as ideias das feministas sempre. E não para por aí. A Margaret Sanger, que foi uma das mulheres que mais lutou pelo aborto, pelo controle de natalidade por meio do aborto. E ela que abriu aquelas clínicas lá, Parenthood lá, que até hoje é uma confusão nos Estados Unidos, essa mulher também. E é uma feminista de carteirinha. O movimento feminista começou com esse negócio aí da liberação do aborto, das pílulas, inclusive, anticoncepcionais, que é um outro assunto aí, mas veio desse meio do movimento feminista. A Judith Butler está aí, uma teórica feminista que é a favor da ideologia do gênero. Para aqueles que acreditam que homens e mulheres são naturalmente dotados de traços que os levam necessariamente a participar de um casamento heterossexual da formação da família, no caso, o cristão deveria crer nisso, certo? Que Deus já nos dotou desde o nascimento. Se ele fez homem e mulher, ele também fez o casamento, então é para isso que ele nos fez. Tá? Nós cristãos acreditamos nisso. É desconcertante e talvez assustador perceber que algumas pessoas designadas ao nascer para as categorias masculinas e femininas não desejem permanecer naquela categoria, ou que algumas mulheres não queiram ter filhos, ou que algumas famílias sejam formadas por gays. E assim ela defende toda essa questão da ideologia do gênero, que se nós olharmos nas escrituras, a gente vê que é uma rebeldia contra aquilo que Deus nos criou para ser, certo? Homens e mulheres. Essas foram só alguns exemplos do que as pensadoras feministas defendem em todo o movimento feminista. E quando a gente vai olhando nessa face oculta, escondida do feminismo, a gente vê que ele não é sobre direitos iguais de homens e mulheres. Na verdade, ele faz superiorizar o que eles chamam hoje de ser feminino, porque a gente vê que não estão lutando por todas as mulheres, afinal, donas de casas e mães sempre foram mal vistas aí no combo das pensadoras. O que eles fazem com os homens? Feminilizam os homens. Ah, mas se elas ainda assim fazem alguma coisa, lutam pelos direitos iguais das mulheres. O movimento feminista, ele denuncia um problema. Ninguém está negando que há um problema. A Bíblia nos fala sobre isso. Há um problema no mundo. O problema é o pecado. Os homens são tão pecadores quanto nós mulheres. E eles, de fato, oprimem as mulheres. Existe esse problema, ué. Senão, pra que existe todo um movimento em relação a isso? Só que a questão é que a resposta que o movimento feminista dá a esse problema da opressão das mulheres é uma resposta que é totalmente contrária às escrituras. A Bíblia responde qual a solução desse problema. Ela diz que Deus os criou à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Ou seja, nós somos iguais em essência, em dignidade, diante do nosso Deus. Em Cristo, essa imagem e semelhança e essa dignidade vai sendo restaurada. A Bíblia é muito clara em dizer que fomos criados iguais, mas cada um para uma coisa, cada um para uma função. Mas o movimento feminista não. Eles querem, como diz Bernardo Cristo, instaurar o império da igualdade. Ou seja, nós somos iguais a todo custo, não tem isso de função e é você que escolhe quem você quer ser e tudo mais. Então, quando a gente vê isso, o cerne do movimento, a gente vê que não bate. O resumo de tudo isso é: feminismo e cristianismo não se batem, não dá match, não combinam, não dá certo. Eu gosto de assistir feminista cristã é porque a pessoa ou é uma cristã muito rasa que não entendeu nada, ou é uma feminista muito rasa que também não entendeu nada do feminismo nem do cristianismo, entendeu? Porque quando a gente vai estudar os dois no cerne, não dá certo, não bate, não existe, uma coisa não concorda com a outra. E aí, pra você que não sabe nada sobre isso, você é cristã, protestante, não sabe nada, mas tem vontade de saber, tem vontade de abrir os olhos, tem vontade de entender, tem vontade de saber onde você é mais influenciada, por que isso nos influenciou tanto. No próximo vídeo eu vou deixar a indicação de algumas leituras que foram muito importantes pra mim, nos ajudam muito a entender todo esse processo de movimento feminista e também a feminilidade, o que Deus quer pra nós como mulheres também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Sou muito grata mesmo por tua presença, que Deus te abençoe muito. Coloque aí nos comentários se você concorda, se você discorda, se você já foi influenciado, se alguma coisa que eu falei não teve nada a ver. Põe aí que vai ser muito legal poder conversar com você sobre esse assunto.